Começamos durante a Guerra dos Sete Anos, um momento crucial na história da humanidade para o destino das potências europeias e seus impérios coloniais. Na América do Norte, onde a guerra é conhecida como Guerra Franco-Indígena, as colônias francesas e britânicas, juntamente com seus respectivos aliados nativos americanos, confrontam-se entre si. Após a vitória da Grã-Bretanha, a França é forçada a ceder a maior parte de suas colônias norte-americanas. Apesar de vitoriosa, a Grã-Bretanha encontra-se muito endividada por conta dos custos da guerra e pretende se aproveitar de suas diversas colônias para salvar os seus cofres através da imposição de novos impostos. Em poucos anos, uma série de taxas e leis desfavoráveis às 13 colônias britânicas seriam impostos. A fim de acalmar as tensões com os nativos americanos, o rei da Grã-Bretanha, George III, cria para eles uma reserva além dos Montes Apalaches, proibindo os colonos de se estabelecerem lá. Em seguida, novos impostos sobre a importação são cobrados, juntamente com o imposto do selo, cobrado sobre todos os documentos em papel nas colônias. Muitos colonos se opõem a essas medidas, argumentando que não poderiam ser tributados por um parlamento em Londres no qual não estão representados. As tensões aumentam à medida que a Grã-Bretanha mantém sua presença militar nas colônias. Uma nova lei obriga as colônias a fornecer, se necessário, alojamento e alimentação para os seus soldados. Em 5 de março de 1770, nas ruas de Boston, acontecem escaramuças entre uma patrulha britânica e o público. Os soldados britânicos abrem fogo, matando 5 pessoas. Como a importação de chá é tributada, os colonos recorrem principalmente ao chá contrabandeado pela Holanda. Como resultado, a Companhia Britânica das Índias Orientais, já em dificuldades financeiras, luta para vender seus estoques de chá. Em seguida, obtém um incentivo do Parlamento Britânico que a autoriza a vender seu chá na América com isenção de impostos. Mas os colonos se opõem a essa medida e bloqueiam os navios da empresa nos portos. Em 16 de dezembro de 1773, no porto de Boston, várias dezenas de homens, alguns deles disfarçados de nativos americanos, entram em 3 navios da companhia e jogam os estoques de chá ao mar. Em reação, a Grã-Bretanha impõe medidas punitivas contra as colônias. O porto de Boston é fechado e os britânicos reforçam seu controle sobre os governos e tribunais locais. Para combater essas medidas, em 5 de setembro de 1774, representantes de 12 das 13 colônias se reuniram na Filadélfia para formar o primeiro Congresso Continental. Eles decidem, entre outras coisas, boicotar as importações britânicas. O Congresso também decide reunir-se novamente em maio de 1775 para reavaliar a situação e os convites são enviados às outras colônias britânicas da América do Norte. Milícias independentes começam a se formar. Os britânicos descobrem que eles estão armazenando armas em Concord, Massachusetts. Cerca de 700 soldados britânicos deixam Boston para desarmá-los, mas a informação vazou e os lutadores da independência, também chamados de insurgentes ou patriotas, se preparam. Na manhã de 19 de abril, os primeiros tiros são disparados em Lexington, marcando o início da Guerra da Independência dos Estados Unidos. O exército britânico, em clara superioridade numérica, continua sua marcha até Concord. Mas desta vez, eles enfrentam centenas de homens armados que os forçam a recuar. Sob fogo, mesmo enquanto recuam, as tropas britânicas finalmente chegam a Boston e ficam sob cerco. A notícia se espalha dentro das colônias, motivando novas forças a se juntarem aos patriotas. Em 10 de maio, enquanto uma milícia da independência toma o Forte Ticonderoga, o segundo Congresso Continental se reúne na Filadélfia, desta vez reunindo representantes de todas as 13 colônias. Eles decidem unir suas forças pela independência em um exército continental liderado pelo general George Washington. Em 17 de junho, ao norte de Boston, as tropas britânicas lançam um contra-ataque. Apesar de pesadas perdas, os britânicos vencem e repelem os insurgentes. Da Filadélfia, o Congresso faz uma oferta final de paz ao rei George III, mas ela é ignorada. No norte, um exército patriota entra na província de Quebec com o objetivo de convencer a população de língua francesa a se juntar a eles. Após a captura de Montreal, um segundo exército se junta a eles para garantir a captura de Quebec, mas ambos falham, pondo fim à expedição. Também no sul, a guerra se espalha, com cada vez mais confrontos acontecendo. O número de vítimas está aumentando, eliminando a possibilidade de reconciliação. Dentro das colônias, ganha força a ideia de ruptura total com a Grã-Bretanha.
Nos arredores de Boston, os patriotas recebem artilharia do Forte Ticonderoga e conseguem expulsar os britânicos da cidade. Eles partem para Halifax, após a qual a Grã-Bretanha decide unir forças nos arredores de Nova York para reprimir a rebelião com um exército de 32 mil homens, incluindo 9 mil mercenários alemães chamados de hessianos. Na Filadélfia, em 4 de julho de 1776, o Congresso proclama a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, que foi redigida principalmente por Thomas Jefferson. O texto afirma, entre outras coisas, que todos os homens são iguais e que têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Em Nova York, as forças britânicas desembarcam em Long Island e iniciam uma ofensiva. O exército continental de George Washington, em menor número, é rapidamente dominado e forçado a recuar. Ao longo de 3 meses, os patriotas são expulsos e recuam para além do rio Delaware. George Washington está com sérios problemas, inúmeras derrotas, pesadas perdas, falta de víveres e munições e agora a chegada de um rigoroso inverno baixa o moral de suas tropas, uma boa parte das quais está chegando ao fim do contrato e prestes a partir. Nesta época, o filósofo Thomas Paine publica um texto intitulado A Crise Americana, que revive o sentimento patriótico e motiva as tropas de Washington à medida que os reforços chegam. Na noite gelada de 25 de dezembro, Washington tenta um golpe de força e cruza o rio Delaware com 2.400 homens. À primeira luz do amanhecer, ele surpreende os hessianos estacionados em Trenton. A ofensiva é um sucesso. As tropas voltam com 900 prisioneiros e suas armas. 3 dias depois, o exército continental se estabelece em Trenton, enquanto reforços britânicos de Nova York chegam a Princeton. Eles se enfrentam, os britânicos são derrotados e fogem para New Brunswick. O exército continental, cujo moral aumentou, assume quartéis de inverno em Morristown. Na primavera de 1777, os britânicos relançaram uma ofensiva com o objetivo de isolar a Nova Inglaterra, a região nordeste. Para isso, um exército parte do norte, um segundo menor do Lago Ontário e um terceiro sob o comando do General Howe precisa deixar Nova York para se juntar a eles em Albany. Mas devido à falta de comunicação, o último muda seu plano e agora tem como alvo a Filadélfia, a capital de fato dos separatistas. Seu exército desembarca ao sul da cidade. No norte, após a captura do Forte Ticonderoga, um posto avançado do exército britânico é derrotado por uma milícia e perde 1.000 homens. Enfraquecidos, os britânicos também perdem seus aliados nativos americanos que decidem retornar ao norte. No oeste, o segundo exército britânico não consegue capturar o Forte Stanwix e regressa. Enquanto isso, o exército patriota se reagrupa. Perto da Filadélfia, a batalha entre Howe e Washington é vencida pelos britânicos, abrindo-lhes os portões da cidade. No norte, os exércitos se chocam. Após 2 batalhas, todo o exército britânico é forçado a se render. Enquanto o Congresso foge para York, Pensilvânia, a derrota total dos britânicos em Saratoga faz a França perceber que a vitória dos patriotas é possível. É uma oportunidade para a França enfraquecer seu inimigo histórico e vingar sua derrota na Guerra dos 7 Anos. A França alia-se aos patriotas e a guerra torna-se internacional. A Grã-Bretanha é forçada a reduzir o número de tropas na América do Norte para tentar proteger suas outras colônias ao redor do mundo. O exército continental, que enfrenta um rigoroso inverno em um acampamento improvisado, é treinado em técnicas de guerra pelo prussiano Friedrich von Stauben. A 40 km de distância, o exército britânico estacionado na Filadélfia teme um bloqueio marítimo pela frota francesa. Os 15.000 soldados então abandonam a cidade para chegar a Nova York por terra. A frota francesa chega e tenta se coordenar com os patriotas para tomar Newport, mas não conseguem. Os britânicos, por sua vez, mudam os planos e agora visam o sul. Eles primeiro capturam Savannah. No extremo oeste, em terras remotas onde há poucos soldados, uma milícia patriota assume o controle da região. Finalmente, ao norte de Nova York, os iroqueses, aliados aos britânicos, lançam ataques contra os insurgentes. Em resposta, uma expedição militar patriota, acusada de desmoralizar os nativos americanos, começa em Easton. Cerca de 40 aldeias seriam arrasadas, afugentando os residentes. O Império Espanhol, que perdeu a Flórida na Guerra dos 7 Anos, vê isso como uma oportunidade para recuperar seu território. Mas a Espanha, que já está bem estabelecida na América, não quer reconhecer a independência das colônias. Então a Espanha declara guerra à Grã-Bretanha em nome de sua aliança com a França. Nas Índias Ocidentais, as frotas francesa e britânica, ambas agora fortalecidas, entram em confronto. A batalha é vencida pelos franceses.
Aproveitando seu novo domínio nos mares, os franceses tentam cooperar com os patriotas para impor um bloqueio à Savannah, mas fracassam. Mais ao norte, após um cerco de 6 semanas, os britânicos capturam Charleston e fazem mais de 5.000 insurgentes prisioneiros. Um exército comandado pelo general Charles Cornwallis então vai enfrentar o exército dos patriotas perto de Camden e os derrota. Isso complica a situação para os patriotas. Eles agora decidem ter como alvo apenas as tropas britânicas isoladas, evitando o confronto com o grande exército de Cornwallis. Embora a Holanda seja neutra, os mercadores de Amsterdã aproveitam a guerra para vender armas e munições aos insurgentes, principalmente de Santo Eustáquio. Irritada, a Grã-Bretanha declara guerra aos holandeses e toma a ilha. Na Carolina do Norte, o exército de Cornwallis persegue o exército continental do Sul e finalmente os confronta. Apesar de ser menor em número, os britânicos vencem, mas também sofrem pesadas perdas. O exército continental foge para o sul, enquanto Cornwallis segue para a costa em busca de reforços e para possibilitar que seu exército recupere a força. Ele então decide ir para a Virgínia. Mais ao norte, um exército francês, que chegou a Newport um ano antes, parte para se juntar às tropas de Washington para lutarem juntos contra o exército de Cornwallis estacionado em Yorktown. Enquanto isso, uma poderosa frota francesa entra na Baía de Chesapeake para impedir qualquer rota de abastecimento através do mar. Uma frota britânica tenta acabar com o bloqueio, mas é derrotada. Finalmente, os exércitos franco-americanos unem forças com as tropas sob as ordens do francês Lafayette, e juntos sitiam Yorktown. Cornwallis e seu exército estão derrotados e precisam se render. Essa vitória se mostra decisiva. Os britânicos ainda controlam Nova York, Savannah e Charleston, mas secretamente iniciam as negociações de paz. Em 3 de setembro de 1783, durante o Tratado de Paris, a Grã-Bretanha reconhece oficialmente a independência dos Estados Unidos da América e cede territórios até o rio Mississippi. No mesmo dia, a Grã-Bretanha também assina a paz com a França e a Espanha, enquanto a paz com os holandeses seria assinada no ano seguinte com a vitória dos britânicos. Os Estados Unidos da América tornam-se a primeira colônia europeia a conquistar a independência, enquanto cerca de 50.000 colonos que permaneceram leais à Grã-Bretanha buscam refúgio em outras colônias britânicas, principalmente ao norte. Uma nova constituição é criada com uma separação estrita de poderes entre o legislativo, representado pelo Congresso, o judiciário, representado pela Suprema Corte, e o executivo, chefiado pelo presidente dos Estados Unidos. George Washington é o primeiro a obter este cargo. Uma nova capital surge no país e é batizada Washington DC. Em pouco mais de 150 anos, a nova nação se tornaria a principal potência econômica e militar do mundo.